dessa semana, em Lucas capítulo 24, versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nos últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem ia libertar o povo de Israel. Porém, faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantadas, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos que afirmaram que ele estava vivo. Alguns dos nossos grupos foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. Começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falava dele, iniciando com o livro de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já está tarde, a noite vem chegando. E Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças, e depois partiu. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? E eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Queridos, essa semana Deus trouxe essa palavra no meu coração. E essa palavra está cheia de revelações, está cheia de lados, de coisas que eu posso compartilhar. Eu queria pensar algumas apenas. Não tem como, não dá para a gente falar tudo que está nesse texto, ele é muito rico. Mas eu queria pensar algumas coisas. E uma das coisas que eu queria falar é que quando o caos ele chega, quando o caos se instala, quando o problema bate na porta, a primeira coisa que acontece com as pessoas que estão envolvidas é que elas ficam cegas. Esses homens, eles estavam cegos. Jesus estava caminhando com eles, andou por volta de 10 quilômetros, conversava com eles, estava do lado deles. Eles andaram com Jesus. O texto que nós lemos fala que eles eram seguidores. E eles ficaram cegos, não conseguiram ver. É claro que nós estamos falando de um caos que foi instalado não só na vida deles, mas em toda a cidade. Jesus vinha há 3 anos e meio fazendo coisas maravilhosas. Homens e mulheres deixaram suas vidas para seguir Jesus, abandonaram tudo para crer naquilo que ele estava falando, naquela mensagem, quem sabe acreditando que ele seria o rei do país, que ele seria o rei da nação. Mas Jesus morre. Quando Jesus morre, se instala um caos. E quando se instala o caos, vem a cegueira. A outra coisa que acontece é que quando o caos se instala, quando o problema bate à nossa porta, quando os problemas nos alcançam, ele tem o poder de nos mover, nos tirar do lugar da promessa.
Esses homens certamente ouviram Jesus falar durante toda a sua caminhada, ouviram Jesus falar durante os 3 anos e meio de ministério, que olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus falou isso por várias vezes, mas Jesus, quando ele morre, acontece uma série de coisas, né? E uma delas é que eles estavam indo embora para Emaús, estavam deixando Jerusalém. Eles estavam deixando o lugar onde Jesus falou, vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então o caos, ele tem esse poder, sabe? Os problemas, ele tem esse poder, as frustrações, as decepções, tem o poder de nos empurrar, de nos colocar para fora da promessa de Deus, de nos tirar do lugar que Deus nos estabeleceu. Então, queridos, é incrível como que quando o caos chega, nós ficamos cegos. Como que quando o caos chega, nós nos movemos, nós saímos do lugar que Deus estabeleceu. Esses homens, quem sabe, frustrados, né? Vamos embora. Eu fui enganado, eu fui iludido. Ele falou que ia reinar, ele falava de um reino, mas agora está morto. Eu deixei a minha vida para seguir ele, eu enfrentei algumas coisas para seguir ele, e agora ele morre. Nos enganou. É mais um pastor que nos enganou, mais um líder religioso que está contando mentira. Vamos embora, vamos para Emaús. E a outra coisa é que o caos, os traumas, os problemas fazem conosco nos deixar insensíveis. Esses homens ouviram, conversaram com Jesus, ouviram a voz de Jesus, mas eles não percebiam, porque eles estavam remoendo durante esses 10 quilômetros, durante toda a caminhada, eles estavam remoendo o problema, remoendo o trauma, remoendo o caos, remoendo aquilo que tinha acontecido, as frustrações. E quando a pessoa vive remoendo os seus problemas, quando a pessoa vive remoendo as frustrações, os traumas, você não consegue estar sensível, não percebe quando Deus fala. Jesus estava caminhando com eles, Jesus estava indo com eles, Jesus estava falando com eles, mas eles não percebiam, porque a voz da dor, a voz da decepção, a voz do trauma era muito maior. Então, essas 3 coisas apenas eu queria pensar com você a respeito de quando o caos chega. Primeiro, ele nos cega. Segundo, ele nos tira do lugar da promessa. Terceiro, ele nos rouba a sensibilidade, a audição de ouvir, né? E nós precisamos tomar muito cuidado. Nós estamos vivendo um tempo de várias notícias, nós estamos vivendo um tempo de caos humano, caos no mundo, caos na igreja. Mas sabe de uma coisa? O caos é o ambiente perfeito para Jesus revelar o quanto Ele te ama e o quanto Ele quer você. Imagina que esses homens estavam abandonando Jerusalém, eles estavam indo embora, estavam saindo, eles abandonaram a cidade, estavam indo remoendo. Sabe o que Jesus fez? Jesus foi atrás dele. Jesus foi atrás deles. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, minha irmã que está me ouvindo agora. Não importa o que, para tão longe, para tão distante, o caos, os problemas, as frustrações, os traumas têm te levado. Eu quero te falar uma coisa: Jesus vai atrás de você, Jesus vai te buscar. Se você estiver indo para Emaús, ele vai aparecer no teu caminho, ele vai falar com você de novo, ele vai queimar teu coração de novo, as palavras dele vão aquecer o teu coração de novo. As palavras do Senhor aquecem os corações que estão frios pelas frustrações. Agora, entenda, vai chegar um momento que você vai precisar convidar Ele. Jesus, quando chegou em Emaús, Jesus fez, a Bíblia fala assim, Ele fez como quem ia um pouco adiante. Mas ele não queria. O propósito dele não era Emaús, não era ir além. O propósito dele não era nada a não ser o coração daqueles homens. Sabe, o propósito de Deus não é nada do que você pensa na maioria das vezes. O propósito de Deus é o teu coração queimando de novo. O propósito de Deus é o teu coração aquecido de novo. O propósito de Deus é um fogo dele liberando sobre o teu coração, que vai te empurrar, que vai te trazer de volta para o lugar que você não deveria ter saído. Então, quando eles falam, fica conosco, já está tarde, está escurecendo, vem! Jesus entra. E aí,
Quando Jesus entra, Ele vai fazer coisas que vai te lembrar outros momentos que você viveu com Ele. É interessante que nós temos culturalmente a ideia que a ceia, né, a última ceia, né, ou a ceia foi liberada apenas para os 12, né? Mas tem uma coisa que me chamou a atenção dentro dessa palavra. Quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem. Quando Jesus parte o pão, os olhos deles foram abertos. Sabe o que eu entendo? Que de alguma forma, em algum momento, talvez não na última ceia, não posso afirmar isso, mas em algum momento, quando Jesus parte o pão, eles depararam com algo que já tinha sido vivido antes. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus vai partir o pão para você de novo, para você lembrar dele, para você lembrar do que você já viveu com ele, para você lembrar do que ele já fez na sua vida. Quando Jesus partir o pão, os seus olhos vão abrir de novo, assim, uau, eu já vivi com ele, eu já tive íntimo dele, eu já ceiei com ele. Sabe, Jesus vai partir o pão na tua vida logo, logo. Jesus vai partir o pão na tua vida hoje. Jesus vai partir o pão na tua vida. Para você lembrar quem Ele é. Para você lembrar que Ele nunca te abandonou. Para você lembrar que não foi Ele, foram os homens. Para você lembrar que a promessa que Ele fez, olha, eu não vos deixarei órfão, eu não vou deixar vocês. Para você lembrar que a promessa de eu vou ressuscitar é verdadeira. Ele vai partir o pão. A tua missão hoje, meu irmão, minha irmã, que precisa de um fogo no coração, que precisa de um fogo que aquece os sonhos, que precisa do fogo que aquece o chamado, que precisa do fogo que aquece os projetos e planos que muitas vezes já estão frios, que precisa do fogo que nos destina, que nos manda de volta. Vá lá com Ele, fica conosco, fica comigo, Jesus, mais uma vez, fica mais uma noite comigo, porque se você fizer isso, Ele vai partir o pão. E quando Ele partir o pão, os seus olhos vão abrir e você vai perceber. Aqueles discípulos viraram um pouco e falaram assim: por isso que o nosso coração queimava. Teu coração precisa queimar. Mas sabe de uma coisa? A primeira coisa que eles fazem quando os olhos são abertos é voltar para Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém, voltaram para o lugar da promessa. É interessante que no dia que eles foram para Emaús, era o dia da promessa, era o domingo. Você vê como que o trauma, um problema, o caos, uma decepção, uma frustração nos tira, nos cega, muitas vezes nos deixa irracionais, sabe? Mas quando Jesus parte o pão, nós voltamos para o lugar de origem, para a vida que Ele nos chamou para viver. Eu profetizo que esse é o tempo de Jesus partir o pão nas famílias, que esse é o tempo de Jesus partir o pão nos ministérios, nos sonhos, nos planos, nos projetos. Jesus está partindo o pão de novo. Jesus vai partir o pão de novo. Mesmo que tudo está um caos, Ele vai partir o pão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.